Diga isso para o seu irmão: cristianismo ou marianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja cristã ou é uma igreja mariana? Vamos entender isso. A diferença mais gritante entre o cristianismo evangélico e o cristianismo católico é a figura de Jesus em uma e a figura de Maria em outra. Sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa, a figura central no cristianismo católico é quem? Maria. E a figura central no cristianismo evangélico é quem? Jesus. Agora pense comigo: cristianismo quer dizer que Cristo está no centro. Agora, marianismo quer dizer que Maria está no centro. O catolicismo romano devia se chamar marianismo e não cristianismo, porque o que está no centro na Igreja Católica não é a figura de Jesus. O que está no centro na Igreja Católica é a figura de... Quando Jesus aparece nos altares católicos, ou ele aparece em uma cruz com cara de abatido, o Jesus morto, ou ele aparece no colo de Maria, o Jesus menino. O que um morto ou o que um menino pode fazer por alguém? Na igreja evangélica, Maria não aparece. E na igreja evangélica, Jesus aparece não como menino e nem como morto. Na igreja evangélica, Jesus aparece como o ressuscitado. Haja vista que essa cruz que está aqui, quem está ali? Ninguém, porque para nós Jesus não é menino, por isso não tem manjedoura. Também não está morto, por isso não está ali. Para nós esse Jesus está vivo e ressuscitou. Como que o catolicismo romano pode dizer que é cristão se o Cristo não está no centro? Por quê? O que se vê nas ruas de todo o Brasil, nos carros dos católicos romanos, tem a figura de quem? Maria. Por que não Cristo? Músicas criadas na igreja católica fala principalmente de Maria. Até nos cantores populares também fala-se de Maria. No Brasil e no mundo inteiro são criadas comunidades de devoção a quem? A Maria. No terço, a Ave Maria é repetida 53 vezes e o Pai Nosso é repetido 100 vezes, 6 vezes. Quem está no centro? Maria ou Jesus? Maria ou o Pai? No dia 12 de outubro, a Igreja Católica comemora o quê? O dia de Maria, com o nome de Aparecida, que é celebrada em todo o território nacional, que tem até uma basílica construída em sua homenagem, em uma cidade com o seu nome, e que no dia 12 de outubro vão à Aparecida 250 mil pessoas, e por ano 7 milhões de pessoas. Porque o catolicismo não tem uma cidade com o nome de Jesus Cristo e nenhuma basílica para Jesus Cristo. Um dos principais templos religiosos do Brasil foi edificado para a Igreja Católica em honra a Maria. Pode colocar o slide 1 aí? Os irmãos do slide, fiquem atentos, precisam me acompanhar, viu? Olha lá. Aquilo foi construído para quem? Por que não Jesus? Porque no catolicismo romano, quem está no centro não é Jesus, mas sim Maria. Já deram para Maria o título de advogada, auxiliadora, ajudadora, medianeira. E agora, sabe qual o título que eles estão querendo dar? Slide 2. Já chegou no Vaticano 4 milhões de assinaturas reivindicando para Maria esse título aí, ó. Corredemptrix. Isso é latim, que quer dizer a corredentora. Porque corredentora, aquela que salva junto
com Jesus. Quem está no centro? Jesus ou Maria? Julgue você mesmo. O cristianismo católico é cristão ou é mariano? Fica difícil qualquer defensor da fé católica defender a Igreja Católica como cristã por causa da ênfase que ela dá exatamente a Maria e não a Jesus. Mas vamos analisar hoje as contradições de Maria. Repita comigo: as contradições de Maria. Irmão, sabe o que é mais impressionante? O que, pastor? Como é que a Bíblia se cala em relação àquela que o catolicismo cultua? Como é que a Bíblia faz um silêncio e não dá ênfase que a Igreja Católica dá para Maria? Eu fiz uma pesquisa com os nomes próprios na Bíblia. E você sabe quais são os nomes próprios mais citados na Bíblia? Jesus foi citado quantas vezes? 1139. Cristo, 400 citações. Davi, 900. Moisés, Abraão, Paulo, 190. Pedro, 158. E Maria? Como é que a Igreja Católica coloca uma pessoa no centro de sua fé que na Bíblia ocupa uma posição periférica? Se Maria fosse para ser tão importante como a fé católica quer ensinar ao mundo, por que o nome dela só aparece 23 vezes na Bíblia? E o de Jesus, o filho dela, aparece quantas? 1139. Por que Maria pede para Paulo, Pedro, Moisés, Davi? Por quê? Porque Maria, o nome dela perde em quantidade de vezes que aparece. Porque é claro que o centro da Bíblia é Jesus, 1139 vezes citado. E Maria não é importante na Bíblia, como é importante na Igreja Católica. A última vez que aparece o nome de Maria na Bíblia é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Eu quero que você leia esse texto aí comigo. Repita comigo: eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. É o último texto que aparece o nome de Maria na Bíblia. O interessante é que o último livro da Bíblia a ser escrito, que é Apocalipse, foi escrito cerca de 90 depois de Cristo. Quando João escreveu o Apocalipse, muito possivelmente Maria já estava morta. E sabe por que João, que foi o último a escrever o último livro, não citou nada sobre Maria? Porque na Bíblia, Maria nunca fez um milagre. Na Bíblia, Maria nunca fez uma cura. Na Bíblia, Maria não foi nem pastora. Na Bíblia, Maria não apresenta fazendo nada de relevante para a igreja. Por isso há um silêncio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 diz que é a última vez que aparece o nome. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar. Repita comigo: com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Olhando para esse texto, Maria está no centro? Maria está no centro? Não. Todos estavam fazendo o quê? Orando. Inclusive quem? Inclusive Maria. Quem orava? As mulheres. Mais quem? A mãe de Jesus. E mais quem? Maria está sendo... Ela está orando ou alguém está orando para ela? Maria está sendo adorada? Cultuada? Celebrada? Divinizada? Não. Como os demais, o que ela está fazendo? Orando a Deus. Mas no catolicismo, o que eles fazem com Maria? Exaltam Maria ao ponto de torná-la deusa.
Reza-se a Maria no catolicismo, enquanto que na Bíblia não é encontrado nenhuma citação de alguém que assim o tenha feito. Pergunta para o seu irmão: já leu na Bíblia alguém orando para Maria? Quem já viu? Ninguém nunca verá. Por quê? Porque não tem. Se não tem, por que de todos os dias todos os católicos do mundo fazem preces a Maria? Recitam a Ave Maria, o Rosário, o Ângelus e assim por diante. Por quê? Na Bíblia ninguém ora a ela, mas na fé católica todos são ensinados a orar a ela. Até mesmo no texto católico, que é a forma católica mais conhecida de reza e de oração, a Ave Maria é orada 53 vezes e o Pai Nosso apenas 6 vezes. Quem é que está no centro? Maria ou Jesus? Maria ou Jesus? Esse texto de Atos 1,14, todo mundo estava orando, inclusive Maria. Agora, se na Bíblia Maria está orando, por que a Igreja Católica ensina as pessoas a orarem a Maria? Por que a Igreja Católica é tão diferente da igreja primitiva, que é a Igreja de Atos dos Apóstolos? Será que a Igreja Católica é realmente tão santa e tão una, tão verdadeira como o Papa quer pregar? Mas o texto mais importante para nós é Lucas capítulo 1, verso 46 e 47. Diz o texto: então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Vamos repetir isso: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Vamos observar 3 pontos aqui. Primeiro ponto: nesse texto, Maria anuncia a grandeza de Deus. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Maria mesmo anunciava a grandeza de quem? Deus. Mas a Igreja Católica anuncia a grandeza de quem? Da Maria. Segundo ponto: Maria alegra-se em Deus. A minha alma anuncia a grandeza de Deus, o meu espírito está alegre por causa de Deus. Maria alegra-se em Deus, mas os católicos se alegram em quem? Em Maria. Terceiro ponto: Maria declara que tem um Salvador. Olha aí: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Ela, atenção, ela, Maria, precisou de um? Quem é que precisa de salvação? É quem está em pecado. Quem precisa de salvação? É quem está em... E Maria disse: o meu Salvador. Maria precisou de um Salvador. Por quê? Porque Maria precisava de salvação. Maria reconhecia seus pecados. Mas os católicos querem ser salvos por Maria, que precisou de salvação. Se Maria disse: o meu Salvador, ela reconhecia sua condição de pecado. Como é então que Maria é considerada a Virgem Imaculada? Se ela mesma disse que precisava de quê? De Salvador. Você, amigo católico, pense nisso. Todos esses textos estão na Bíblia Católica também. Não há deturpação da Bíblia Católica para a evangélica neste texto. Quando se venera Maria, quebra-se todos os princípios de adoração bíblicos, que é adoração somente a Deus. Por exemplo, só 2 textos vamos analisar. Deuteronômio 6,4 diz lá o quê? Escute, povo de Israel,
O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Repita isso comigo, escute, povo de Israel. O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. A Bíblia ensina sobre um Senhor, não sobre uma senhora. Entende por que a fé católica é mais mariana que cristã? Porque ela coloca uma importância a Maria que na Bíblia não existe. Segundo texto, Mateus 4,10. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Repite isso comigo: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Palavras de Jesus, quem é que tem que ser adorado? Palavras de Jesus, quem é que tem que ser servido? Deus. Mas a Igreja Católica se ensina a adorar quem? Servir a quem? Você não acha no mínimo estranho, não? A Bíblia falar tão pouco sobre Maria, considerando que ela é a pessoa mais importante do catolicismo? Amigo católico, você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Você não acha que tem uma verdade aí que não está sendo mostrada? Você não acha que alguém está te enganando, não? Mas se para você só Bíblia não resolve, vamos para a história. Eu gosto da história, porque na história a Bíblia tem gente que pode até negar. É uma questão de fé. Mas a história não se nega. Vamos olhar a história. No século 7 depois de Cristo, guarda aí, no século o quê? 7 depois de Cristo. Somente no século 7, alguns dias que eram dedicados a divindades femininas pagãs começam a ser dedicados a Maria. É daí que vem a natividade, a purificação, a anunciação, que se tornaram festas de Maria. História. No século X, quando? Qual século? É que surgiu o rosário, a oração da Salve Rainha e do Ângelus. Eu te convido, católico, a pensar comigo. Por que o rosário não tem na Bíblia? Por que o dia da natividade, da purificação, da anunciação não tem na Bíblia? Por que a Salve Rainha não tem na Bíblia? Por que a oração Ângelus não tem na Bíblia? Foi exatamente no decorrer da história, e sempre depois do 4º século, é que Maria se tornou a primeira e a maior de todas no catolicismo romano. Agora, o que é que aconteceu no 4º século para isso acontecer? Quando então o imperador Constantino declara-se cristão. E mais tarde, o catolicismo é declarado a religião oficial do Império Romano. Foi a partir daí que a adoração a Maria começou a acontecer. Pense comigo. 4 séculos. São quantos anos? 400 anos de igreja. Não havia adoração a quem? A Maria. Não havia oração a quem? A Maria. Não havia imagem de quem? De Maria. Por que 4 séculos foi assim? E só depois de 4 séculos é que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque começou a ser feito um trabalho para que Maria começasse a ocupar o centro da fé católica. Eu não quero convencer você, amigo católico, a se tornar evangélico. Eu só quero convencer você, amigo católico, que estão ensinando para você uma fé que não é bíblica. A Bíblia confirma isso.
E a história confirma isso. Qualquer defensor católico pode negar minha fé em Jesus, porque fé é questão de fórum íntimo, mas ninguém pode negar fatos históricos. Eu faço a minha fé, mas já há uma história feita antes de mim. E agora, amigo católico, quero que você pense numa coisa. Por quê? Que somente em 1854, quando é a igreja? 1854. Qual data? 1854. Que século é esse? Somente no século XIX. Século XIX são quantos anos? 1900 anos depois de Jesus. Quantos anos depois? 1900 anos depois de Jesus é que foi decretado que Maria é uma pessoa distinta da raça adâmica, sendo concebida sem pecado original. Pense, quando é que decidiram que Maria foi concebida sem pecado original? 1854, por um papa chamado Pio IX. Discuta a minha fé, mas não, você não pode discutir a história. Isso é história mundial. Se não fosse esse papa falando como ex-cátedra, com a ajuda do Espírito Santo em assuntos de fé e moral, falando com infalibilidade, ele então um dia, com a ajuda do Espírito Santo, decretou: Maria nasceu sem pecado original. E Maria é distinta da raça adâmica. Sabe o que quer dizer isso? Maria não é descendente de Adão. Se Maria não é descendente de Adão, é descendente de quem? De quem? Não, eu não tenho um preconceito contra Maria. O que eu estou falando aqui é que estão dando a ela uma posição que na Bíblia não dá. Eu não estou defendendo ou acusando onde Maria está. Eu só estou defendendo que ela e ninguém podem ficar no lugar de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Agora preste muita atenção. No dia 1º de novembro de 1950, que século é isso? Século 20. Um outro papa agora, o Papa Pio XII, afirmou em uma bula papal, quando ele falava ex-cátedra, e o nome da bula, coloque aí que vai ser difícil para vocês entenderem o que eu vou dizer: Munificentidimus Deus. E olha o que diz a bula: que a Imaculada Mãe de Deus, a Maria sempre virgem, ao terminar o curso da vida terrena, foi arrebatada de corpo e alma para a glória dos céus. Por favor, coloque a cabeça para funcionar, liga o cérebro, raciocina, católico, com o ensinamento que te deram de faculdade, que os fatos precisam ser comprovados. A Maria que você acredita não é Bíblia, não é Espírito Santo que declarou que, primeiro, ela é imaculada. Imaculada quer dizer o quê? Sem mácula. Isso quer dizer sem pecado. Foi Deus que declarou isso? Não. Foi a Bíblia? Não. Foi um homem chamado o quê? Papa Pio XII. 1º de novembro de 1950. Antes disso, então, ela não era imaculada. Ele também declarou que ela era mãe de Deus. Antes disso, então, ela também não era mãe de Deus. Ele também declarou que ela foi sempre virgem. Então, antes disso, ninguém acreditava que ela era virgem. E ainda declarou que depois que ela terminou a vida aqui na terra, foi arrebatada de corpo e alma igual Jesus e foi para a glória dos céus. Isso é história. Isso é história. Onde é que há a prova da ressurreição de Maria? Onde? Onde está o túmulo vazio? Quem testemunhou a ressurreição dela? Quem a viu ressuscitar? Agora vamos lá. A Igreja Católica fala da ressurreição de Jesus?
Jesus, mas acredito no que papas estão falando. Meu irmão, sobre a questão da virgindade de Maria, vamos deixar a Bíblia falar. E a Bíblia sabe falar. Mateus 1:25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. Repita o texto comigo. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. O que quer dizer a expressão até que? O que quer dizer a expressão até que? Maria foi virgem até Jesus? Depois disso ela deixou de ser? Por quê? Primeiro, porque Jesus nasceu. Mas sabe o que a fé católica ensina? Que mesmo Jesus nascendo, Maria se conservou virgem, porque mesmo Jesus nascendo de parto normal, não houve o rompimento do selo. É isso que ensina a fé católica. Católicos, médicos e da área de saúde. Isso é possível? Bom, pastor, mas isso é um milagre. Tudo bem, você crê no milagre que quiser, mas vamos para a Bíblia. Vamos para onde? A Bíblia. Mateus 13, 55 e 56. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? Igreja, o que está escrito em Mateus 13? Repita comigo. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? Quantos irmãos Jesus teve? 4 irmãos homens, fora as mulheres, as irmãs que não eram contadas. Biblicamente fica óbvio que Maria teve outros filhos com José ou não? Teve ou não? Como é que o catolicismo ensina que Maria morreu virgem? Diga para quem está do seu lado, é só abrir a mente para a palavra de Deus. Como que uma mulher tem 5 homens fora as irmãs e ela ainda permanece virgem? Diga para quem está do seu lado, não tem algo de errado nisso não? Será que estão ensinando toda a verdade? Agora, vamos pensar no que o outro Papa falou, o Pio XII, que Maria foi sempre imaculada e que ela subiu aos céus arrebatada igual Jesus? João capítulo 3, versículo 13. Repita comigo: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Católico, por favor, abra sua Bíblia aí. João 3,13, na sua Bíblia também está escrito isso. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Mas o Papa Pio XII diz que Maria subiu. Você acredita no Papa ou na Bíblia? Padres da Igreja Católica, vocês vão acreditar em quem? Na Bíblia ou no Papa? Quando é que na igreja evangélica alguém é ensinado a crer mais no pastor que na Bíblia? Quando? E por que na igreja católica é ensinado você a acreditar mais no Papa do que na Bíblia? Mas agora, irmãos, amigo católico, isso é para você. Vamos ver uma matéria da revista Veja. Qual o nome da revista? De 25 de dezembro de 1996, por Luiz Marques, professor de História da Arte da Unicamp, da Universidade de Campinas, e curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, MASP, como testemunha
testemunho secular do erro católico. Repita comigo: como testemunho secular do erro católico. Você vai ler a matéria comigo, é extenso, mas para você aprender, você tem que aprender a ler. Se você não gosta de ler, vamos ter paciência. O texto da matéria está ipsis literis aí, quer dizer, letra por letra. Não haverá maior paradoxo na história do cristianismo que o de Maria, pois a mais eminente figura do culto cristão, depois do próprio Cristo, é na realidade a mais obscura personagem do Novo Testamento. A mãe de Cristo não é, de fato, uma figura central no cristianismo dos primeiros séculos. O Evangelho segundo João limita-se a uma vaga referência sobre a mãe de Jesus, e o de Marcos cita apenas uma vez. Estão me acompanhando? Na realidade, é somente por volta do século que se cristalizam sua lenda e seu culto, para o triunfo dos quais foi antes necessário extirpar a ferro e fogo uma encarnecida oposição às suas prerrogativas de protagonista do mistério da encarnação, movida por setores poderosos da igreja, em seguida declarados heréticos. No que se refere ao culto, a ideia de que Maria fosse mãe de Deus suscita resistência de diversos tipos, mesmo depois da polêmica proclamação do dogma no Concílio de Éfeso em 431 d.C. Resistências que remontavam a uma misogínia profundamente arraigada no ascetismo oriental e na igreja primitiva, para os quais a mulher, herdeira de Eva, permaneceria inapelavelmente à lira de Satã. Vocês estão me acompanhando? Há ainda resistências mais compreensíveis. Como desenvolver o culto de uma figura quase eclipsada no testemunho dos apóstolos? Como cultuar uma figura que nem sempre parece convencida da natureza divina de seu filho, o qual por sua vez parece recusá-la em uma de suas mais desconcertantes respostas: quem é minha mãe? Mateus 12:48. Como cultuar, enfim, uma Maria que tinha de início tão pouco a oferecer à veneração popular? Pois ao contrário de tantos apóstolos, ela não se cingira da auréola de Marte, não realizara milagre algum, e não deixava, enfim, nenhum relíquia de si. 3 elementos essenciais do culto primitivo dos santos. Foi assim necessária a intervenção de 2 fatores para que a Virgem conquistasse a posição que viria a desfrutar já desde a plena Idade Média. Vocês estão me acompanhando? O primeiro fator diz respeito à sobrevivência do paganismo nos cultos populares, isto é, repita essa parte comigo, a herança que Maria recebe das divindades femininas das antigas religiões mediterrâneas. Até o século V, e mesmo ainda mais tarde, altares consagrados a Cibele, uma deusa oriental introduzida no panteão romano, são tranquilamente convertidos em altares a Maria, sobretudo entre os camponeses mais ligados aos cultos da fertilidade. Na verdade, Maria tende a substituir diversas deusas. Geradoras de cosmos, de víveres e mesmo de deuses, como a egípcia Ísis, a síria Astarte e demais divindades gregas ou suas equivalentes romanas. Ao contrário de constituir um sério empecilho para o enriquecimento da lenda de Maria, o quase silêncio dos evangelhos a seu respeito funciona como um fermento. Para além da incessante imaginação popular, sucedem-se diversas fontes literárias, todas tardias: o próprio Evangelho de Tiago, a Ascensão de Isaías, o Pseudo Mateus, a genealogia de Maria, as histórias de Joaquim e Ana. É dessa colcha de retalhos em que se combinam os textos autorizados apócrifos, as heranças mitológicas pagãs, as mais íntimas contaminações com a divindade, as migrações dos símbolos
E a matéria termina aqui. Onde é que foi publicado isso? Revista Veja. Pode negar a fé evangélica, pode contradizer a fé evangélica, mas não tem como negar a história. Podem tentar calar a igreja evangélica, mas não podem calar a história. Quem escreveu isso foi um pastor? Não. Foi o evangélico? Não. É um historiador, é um professor de uma das universidades mais conceituadas do Brasil, que é a Unicamp, Universidade de Campinas, e curador do Museu de Arte de São Paulo, MASP, o maior museu de arte da América Latina. Amigos católicos, não o pastor que disse isso. Amigos católicos, não o pastor que pesquisou isso. É um professor de história que disse isso. Agora, como diz a matéria, lida agora, na verdade Maria tende a substituir diversas deusas geradoras de cosmos, de víveres e mesmo de deuses. Presta atenção, tudo isso é história. Quando Jesus veio ao mundo, o cristianismo tomou conta do planeta, preste atenção, as deusas adoradas até então foram destronadas e vistas como demônios e prostitutas. Preste atenção. Elas foram banidas do culto, foram banidas da fé religiosa. Mas aí então, o catolicismo com o seu sincretismo religioso. O que é sincretismo? É união de religiões. O que é sincretismo? É união e mistura de fé. A Igreja Católica professa uma fé de sincretismo. Aqui nós temos a nossa deusa Maria, mas os pagãos que convertiam ao cristianismo tinham a deusa romana Cibele. Eles falavam, não, você não precisa deixar de adorar Cibele. Só que Cibele agora é Maria. Quem que é Cibele? Maria. Os egípcios com Ísis, não, você não precisa deixar de adorar Ísis. Só que agora Ísis é Maria. Os assírios com Astarte, não, você não precisa de adorar Astarte, mas Astarte agora é Maria. Como é que se chama isso? Sincretismo. Quando isso acontece, quando isso o quê? Repita comigo, quando o sincretismo acontece, quando o que acontece? A rainha dos céus, que é uma divindade pagã dos tempos bíblicos, preste atenção. Quando isso acontece, a rainha dos céus, que é uma divindade pagã dos tempos bíblicos, recebe o mesmo nome de Maria. Qual nome ela recebe? Maria. A rainha dos céus, que era cultuada então em todo o mundo pagão, agora começa a ser cultuada dentro da Igreja Católica, mas com qual nome? Não que ela seja Maria, mas que deram a ela o nome de Maria na Igreja Católica para poder enganar as massas e tirar o lugar da adoração a Deus dentro da Igreja Católica. Tem um texto em Jeremias, capítulo 44, versos 16 a 19. Nós vamos ler esse texto. Olha a rainha dos céus em Israel, nos profetas antigos lá em Jeremias. Jeremias 44, versos 16 a 19. Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Isso que eu estou falando para Jeremias. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifício a Deus, a chamada Rainha dos Céus. Vamos o quê? A Deus a chamada o quê? Onde é que está escrito isso? Jeremias 44, 16. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós, os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tinham muitas comidas, negócios iam bem, nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios a
e deixamos de fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo, e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolo marcados com a figura da imagem e quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. A rainha do céu foi adorada até em Israel. Isso não é para hoje, mas na outra quinta-feira nós vamos estudar o restante deste texto, quando Deus então condena Israel e diz que por causa da adoração à rainha dos céus, Israel ia sofrer no cativeiro babilônico. Entenda, por favor, nos 4 cantos da terra, essa deusa, a rainha dos céus, era adorada com um nome diferente, dependendo da localização geográfica. E eu consegui achar 33 deusas pagãs que eram adoradas e que receberam o nome de Maria na fé católica. Qual o nome que dá isso? Sincretismo. Qual o nome disso? Sincretismo. Algumas deusas vai aparecer a imagem dela aí, porque são imagens de esculturas. Outras não vão aparecer, mas a maioria vai. Rainha dos céus já teve o nome de Gaia na Grécia, que quer dizer deusa mãe criadora. Rainha do céu também já foi chamada de Ísis no Egito, a deusa que deu a luz ao sol. Também Aditi na Índia, deusa mãe de tudo que existe nos céus. Astarte na Mesopotâmia, deusa da fertilidade. Nugua na China, deusa criadora da humanidade. Tlaloeutli, uma deusa asteca que fez do universo seu corpo. Uma deusa chamada Ixchel, lá nos maias, que é a deusa da criação. Estar na Síria, senhora dos céus. Anatiarro em Ugarite, e pasmem, chamada esposa de Yahvé. Quem é Yahvé? Jeová. 10ª deusa, Freia ou Freia, nos países nórdicos, deusa da morte. Iaci, deusa na cultura tupi-guarani do Brasil, mãe da natureza. Anahit na Armênia, chamada Senhora do Céu. Pele no Havaí, guardiã do fogo vulcânico. Percunatete na Lituânia, deusa do trovão. Agora essa na Rússia antiga é bravo. Kildsimumi, mãe do céu e da terra. Tem uma outra deusa que nós não conseguimos achar também na Polônia, Matka Boska, deusa das ervas. E Iemoiá em Cuba, senhora das águas, que no Caribe é Iemanjá, mãe da água, que no Brasil é Iemanjá, rainha dos oceanos. No Marrocos, Aisha Kandishal, rainha das estrelas. Na Hungria, Boldugazone, alguma coisa assim, deusa das mães e das crianças. Na Irlanda e no país de Gales, rainha dos céus tem o nome de Rhiannon ou Rigatona. Na Costa Rica é La Negrita, deusa da morte. Na Roma antiga, Cibele, mãe dos deuses. Numa tribo Ibo da Nigéria é Ala ou Ani. Na Eslovênia, a rainha dos céus tem o nome de Dizidisileiwa, alguma coisa assim. No Japão é Amaterasu,
deusa do sol. Na Turquia, no lugar chamado Çatalhöyük, ela é chamada de Bótina. Em Éfeso, ela é chamada de Diana, a deusa mais cultuada nos dias apostólicos. O templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Na antiga Germânia, a rainha dos céus é chamada de Herta, a Virgem Mãe. Nos escandinavos, essa deusa é chamada de Disa. Nos estrúculos, Nutria. Para os sumérios, Nana. Em Calcutá, Kalima, que teve até um filme do Steve Spielberg que fala sobre ela. No Nepal, Sagarmatha, Mãe do Universo. Nos druidas, essa deusa chama Virgo. Em Portugal, Fátima. Na França, Guadalupe. Na França, Lourdes. No México, Virgem de Guadalupe. No Brasil, Aparecida. E em Cuba, Virgem de Mercedes. Todas elas são representação de uma única deusa. Qual o nome dela? Rainha dos céus. Maria é rainha dos céus? Quando os católicos adoram Maria, pensam que estão adorando Maria, mãe de Jesus, mas na verdade estão adorando a quem? A rainha dos céus, uma deusa pagã, muito antiga nos cultos pagãos de adoração à divindade. Agora olhe para mim, amigos católicos. Por que a Igreja Católica não ensina a verdade? Por que ela não abre os livros da história? Por que ela não explica sobre o sincretismo que ela fez? Por quê? E eu lhe faço outra pergunta. Se a Aparecida é Maria, por que a imagem dela é negra? Maria era negra? Por que Maria apareceu com tantos nomes diferentes no resto do mundo? Por que em Portugal ela é Fátima? Por que em França ela é Lourdes? Por que no México ela é Guadalupe? E por que no Brasil ela é Aparecida? Por quê? Por que não é Maria, 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 Maria em qualquer lugar? Vamos lá! Jesus no Brasil tem qual nome? Jesus. E na América? Jesus. E na Europa? Jesus. E na África? Jesus. E na Ásia? Jesus. E na Oceania? Jesus. Em qualquer lugar onde vai, Jesus é? Jesus. Agora Maria no Brasil é Aparecida. No México é Guadalupe. Em Portugal é Fátima. Na França é Lourdes. Em Roma é Cibele. No Egito é Ísis. Na Síria é Astarte. E aí nós vamos nos 30, ou melhor, 40 nomes da rainha do céu espalhadas no mundo, que eu consegui pesquisar, mas deve ter muito mais. Agora eu pergunto, a Igreja Católica ainda é igual à Igreja Evangélica? A nossa fé ainda é a mesma? Há pessoas que quando vão aos nossos encontros, há uma oração de renúncia, e na oração de renúncia ele tem que renunciar ao catolicismo. E alguns têm dificuldades de renunciar ao catolicismo. Mas por favor, amigo católico que me assiste agora, o meu objetivo não é condenar você. O meu objetivo é mostrar para você que a fé que te ensinam como verdadeira não suporta o crivo histórico. Agora, o meu Jesus, podem abrir qualquer livro de história para mim e tentar provar que ele não é o verdadeiro que nós pregamos. Porque não é a Bíblia e nem é Jesus que decidiu contar os anos como antes de Cristo e como depois de Cristo. Isso é história. Existe o Jesus bíblico, mas também existe o Jesus histórico. E esse Jesus não muda na nossa fé. Agora, por que toda essa centralização de Maria, a adoração de Maria, divinização de Maria, não tem na Bíblia? Só aconteceu do 4º século para frente. Por que a Igreja Católica se apoia em bulas papais, acreditando que o Papa
falando com a ajuda do Espírito Santo, não comete erro para dizer que Maria é quem eles dizem que é. Maria na Bíblia é a mãe de Jesus. Maria na Bíblia é a bem-aventurada. Maria na Bíblia é a virgem. Maria na Bíblia é a agraciada. Maria na Bíblia é aquela que deu à luz a Jesus, concebida pelo Espírito Santo. Maria na Bíblia é aquela que ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a andar, foi quem educou Jesus, foi quem cuidou de Jesus. Mas Maria na Bíblia não é Deus. Maria na Bíblia não é eternamente virgem. Maria na Bíblia não é aquela que carrega o menino Jesus no colo. Maria na Bíblia não é intercessora. Maria na Bíblia não é medianeira. Maria na Bíblia não é advogada. Maria na Bíblia não é intercessora. Maria na Bíblia é só mãe de Jesus. Mas na Igreja Católica, Maria é tudo isso. E por favor, defensores do catolicismo, há uma outra razão desta fé em Maria. É porque sem Maria a Igreja Católica teria falido. Há um motivo financeiro por trás da adoração a Maria, escusa da Igreja Católica, que é guardada como as 7 chaves, mas é em nome dela e é por causa dela que a Igreja Católica tem o seu maior sustento financeiro. Portanto, meu amigo evangélico, não vá na onda desses padres boa pinta, cheios de marketing, de publicidade, com o apoio financeiro poderoso da Igreja Católica, que não é uma igreja, é um Estado. Vaticano é um Estado dentro de Roma, é um país com polícia própria, e que no Brasil agora foi feito um acordo de Estado, onde a Igreja Católica não é mais uma instituição religiosa apenas, mas onde a Igreja Católica é o Estado do Vaticano presente no Brasil em suas várias igrejas. Entenda, por favor, que há um trabalho católico feito para mostrar que a Igreja Católica é igual à evangélica. Podem copiar nossas músicas. Os padres podem pregar como nós pastores. Os jovens deles podem cantar como nós jovens. Mas então eu vos desafio: tirem Maria do centro. Destruam as imagens. Acabem com as relíquias. Tire Jesus da cruz. Coloque uma cruz vazia nas igrejas e declare que só existe um Deus e um só Senhor, pelo qual e por meio dele possamos ser salvos. E aí podem chamar a Igreja Católica de igual à Igreja Evangélica. Não caem nesse modo. É um erro evangélico. Nosso dinheiro, ganho com a bênção de Deus, comprar CDs católicos, patrocinando essa fé enganadora. Ir a shows católicos, patrocinando essa fé enganadora. Mas pastor, não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para quem canta, pode não ter nada a ver para o cidadão comum, mas quem está por detrás de tudo isso tem consciência do que está fazendo e sabe por que está fazendo. Eu tenho razão bíblica e eu tenho razão histórica para ser evangélico, e também tenho razão bíblica e também tenho razão histórica para não ser católico. Você, amigo católico, que ganhou essa mensagem em um DVD para assistir, eu lhe pergunto: a sua fé tem uma razão bíblica? Há uma razão bíblica numa fé de 10 mil santos? Há uma razão bíblica numa Maria Virgem Imaculada e arrebatada em corpo e alma? Há uma razão bíblica em editos papais, que são mais de 200 papas na história da Igreja Católica, falando em nome de Deus e como Deus? Há uma
razão bíblica para a veneração de Maria, há uma razão bíblica para a oração do terço, há uma razão bíblica para o rosário, há uma razão bíblica para o ângelus, há uma razão bíblica para a Ave Maria, há uma razão bíblica para a Salve Rainha, há uma razão bíblica para Aparecida, Fátima, Lourdes ou o nome que você quiser dar. Não há. Mas se você não crê na Bíblia, tudo bem. Então me mostra uma razão histórica que você possa entender que Jesus disse que nos últimos tempos se levantaria falsos mestres para enganar, se possível, quem? Os escolhidos. Quando não eu me deparo, eu entendo que nossa igreja é muita gente que é nova na fé ainda, mas quando não me deparo na nossa igreja, quando alguma coisa extraordinária acontece e alguém ainda não conseguindo libertar o vocabulário da tradição, infelizmente ainda diz: Nossa Senhora. Eu olho assim e falo: misericórdia. Vamos para trás agora, o que está acontecendo aqui? Onde é que está a raiz disso? Quinta-feira que vem nós vamos entender o que está por detrás do servo da rainha. Repita comigo: servo da rainha. Servo da rainha. Quem é o servo da rainha para você? O servo da rainha dos céus é o Papa. Vamos discutir quinta-feira que vem a instituição papal. E vamos ver se o Papa, se os papas são tudo o que eles disseram que são. E vamos entender se ele pode ser chamado de papai. Porque Papa quer dizer papai. Há um só Senhor e Pai de todos. Assim disse Jesus. Eu vou para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Eu tenho um Pai, e esse Pai é Deus. Eu não tenho um Papa. O crente evangélico está mais do que satisfeito com Deus Pai, ou não? Amém. Será que ele está fazendo falta que ainda precisamos de um papai? Ou será que ele está aquém de suas atribuições, que também precisamos de um Papai Noel? Papa, papai. Papai Noel, São Nicolau, são todas invenções católicas. Mas isso é assunto para quinta-feira que vem. Diga para quem está do seu lado: você está descobrindo a verdade sobre o catolicismo? Quem está descobrindo a verdade aí? Quando terminar essa série, nós vamos terminá-la no início de abril, prepare-se. Mas nós vamos ministrar a verdade sobre o Espiritismo. E se a verdade sobre o catolicismo chega a assustar, a verdade sobre o Espiritismo, meu irmão, eu acho que eu vou chamar o líder da Casa do Caminho aqui, para um dia, se ele topar eu chamo, eu e ele aqui em cima debatermos. Aqui em cima, eu e ele. Ele pode usar todos os argumentos e toda a ajuda que ele quiser. Eu e ele debatermos a verdade sobre o Espiritismo. E eu quero ver se Allan Kardec aguenta a história. Eu quero ver se Allan Kardec aguenta a Bíblia. Porque a fé que eu tenho não é burra. A fé que eu tenho é inteligente. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para me salvar. A sua fé tem que ser inteligente. Meu irmão, já passou da hora da igreja se levantar e dizer: nossa fé não é burra, nossa fé não é ilógica, a nossa fé é inteligente. O apóstolo Paulo diz: apresentai, pois, a Deus o vosso culto racional.
culto que pensa, é culto que tem razão. Na igreja evangélica, diga para o seu irmão, não é proibido pensar. Não é proibido pensar. Então pensa. Se você na sua casa ainda tem qualquer vestígio de Maria, por favor, livre-se disso. Mas por favor, não seja radical. Em qual sentido, pastor? Como alguns dizem, eu não moro no Santa Rita, eu moro no S Rita. Por quê? Você mora, não, porque eu não posso falar que eu moro na Santa Rita. Tudo bem. A minha esposa chama Vânia de Fátima. Qual é o nome da minha esposa? Ela vai ter que mudar o nome dela. Você chama Maria das Graças, Maria Aparecida, Maria de Lourdes. É igual um dia alguém disse, onde você mora? NS Lourdes. O que é isso? Não, porque eu não posso falar Nossa Senhora. Opa, ó, falta de... Liga o cérebro, diga para o seu irmão, liga o cérebro. Seu nome for uma escolha sua, seu nome for uma escolha sua, você pode ser julgado pela escolha dos outros, mas uma imagem na sua casa é uma escolha sua, uma imagem na sua carteira é uma escolha sua, um crucifixo no seu carro é uma escolha sua, um adesivo no seu carro é uma escolha sua, um CD de adoração a Maria é uma escolha sua. Decida o que é a sua escolha, mas não entre em crise com a escolha dos outros. Já imaginou? Já imaginou? Se o meu pai fosse católico quando eu nasci e tivesse colocado em mim um nome em homenagem a um Papa, Abraão Pio XII. Eu agora aceitei Jesus, então agora eu tenho que arrancar esse nome. É assim? Tipo, seu irmão, olha o equilíbrio. Olha o quê? Onde você mora? Não posso falar o nome da rua porque de um católico. Qual bairro? Não posso falar porque de um católico. Qual cidade? Não porque de um católico. Digo pro seu irmão, olha o equilíbrio. Fala que é por isso que chama a gente de burro. Onde você mora? Eu falo, eu moro no bairro Santo Antônio. O bairro não é bom não, mas eu moro lá. Antônio para mim é santo? Foi eu que coloquei o nome nele? Foi eu que coloquei o nome no bairro? Eu escolhi morar lá? Ganhei a casa de herança e lá moro. Ninguém compra a casa, quem é dois comprar para pôr Santo Antônio? Se você comprou, me perdoe, mas eu não compraria. Eu ia comprar no Bom Pastor, no Bosque, do Imperador, Granville. Ô pastor, mas lá é mais caro. É, onde é santo é mais barato, eu sei disso. Vamos ficar de pé. Diga para quem